Hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito interessante, baseado nesse livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises, e é um livro basicamente falando a respeito de economia, e em uma das 6 lições ele vai falar a respeito da diferença da sociedade de status para a sociedade movida pelo capital, ou a sociedade capitalista, né? E é uma crítica direta às ideias marxistas, né? O Mises era muito crítico das ideias marxistas, e esse ponto em específico eu achei muito interessante e eu acho que vale a pena conversar um pouco a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Na sociedade de status, lá do século XIX, século XX, o Mises vai argumentar que as pessoas viviam ligadas entre si por classes. Você tinha a aristocracia, você tinha a burguesia, você tinha os camponeses. Vamos estratificar dessa forma, né, nessas três classes, basicamente. E assim, o povo da França, por exemplo, eles não tinham esse sentimento de que os aristocratas, aquelas pessoas mais ricas, mais abastadas, os ditos nobres, faziam parte do mesmo país, da mesma população que os camponeses, por exemplo. Muito pelo contrário, os nobres da França se identificavam muito mais com os nobres da Inglaterra, da Itália e da Alemanha do que com os camponeses ou os burgueses da própria França. Isso porque existia muito enraizado na cultura dos países essa diferenciação por classes, de fato. Você tinha classes muito bem definidas, muito bem estratificadas, as quais não se misturavam de jeito nenhum, justamente porque as pessoas, uma vez nascidas naquela classe, pertenceriam àquela classe até o fim de suas vidas, porque era uma coisa hereditária, né? Uma coisa que vinha passada de sangue mesmo, né? Tanto é que os reis sempre legavam o reinado aos seus próprios filhos, e os nobres, quando iam se casar, eles não se davam em casamento para pessoas que não eram também da nobreza. Muito raramente aí você tem pessoas que se casaram como dizem aí, né, para baixo, né, como um nobre se casando com um camponês e assim por diante. Então, por conta disso, o Karl Marx ele vai criar a sua teoria de classes, né, tendo em consideração esse conceito, esse contexto de que as pessoas já são estratificadas, né, entre os burgueses e os proletários, entre a aristocracia e os camponeses e outras coisas semelhantes. Só que isso é muito démodé, né? Essa palavra também é démodé, mas a ideia é muito pertencente à época a qual o Marx fazia parte, né? A época na qual ele existiu. Isso era muito recente na história da Europa, né? A Europa veio desse movimento de aristocratas para a época de Karl Marx muito recentemente. E isso ainda estava enraizado na cultura e no imaginário das pessoas de um modo geral. Só que o que o Mises vai argumentar é que isso não existe mais. Uma vez que as sociedades se moveram para o capitalismo com a industrialização, com o êxodo rural e outras coisas do tipo, essas pessoas estarem presas às suas classes quase que legalmente não existe mais, né? Por exemplo, nessa época, né, do século XIX, XX e até antes, você tem as classes dominantes, né, os aristocratas, os nobres na Europa, por exemplo, usando a língua francesa como sendo a língua mais proeminente, inclusive em outros países, né? Então, o camponês não falava francês. O camponês falava o seu dialeto próprio ali, e um camponês, muito provavelmente, o próprio Mises argumenta, não seria capaz de se comunicar com um nobre da própria França. E isso fazia com que eles não se identificassem, né, como uma nação francesa, desde o mais pobre até o mais rico. E
o camponês, uma vez nascido camponês, já sabia que ele estava fadado a ser camponês por toda a sua vida. Ele não teria mais ele jamais teria condições de ascender socialmente, né? De mudar de posição, de ter uma certa mobilidade social. Se você olhasse para uma pessoa dessa época, imediatamente você reconheceria ela como pertencente a uma dessas classes, seja pela sua fala, seja pelas suas roupas, seja os trejeitos, a forma como a pessoa se comportava e assim por diante. Você ia perceber que os nobres da Europa se vestiam de uma forma muito parecida, independentemente dos países aos quais eles pertenciam, né? Toda essa casta de nobres usavam aquelas perucas, usavam roupas pomposas, existia também aquela questão das cores das roupas, né? Quanto menos cor nas roupas, as roupas pretas, as roupas brancas, elas eram tidas como roupas de nobres, e enquanto que as roupas coloridas, né, de outras cores, vermelho, azul, verde, que eram tingidas com esses tipos de corantes, que eram mais baratos, eram relegadas às pessoas mais pobres. Então você tinha as pessoas mais pobres, os camponeses, usando roupas coloridas, enquanto os nobres usavam roupas de tinturaria preta. Então, assim, só de olhar para uma pessoa já era possível saber a qual classe ela pertencia. E isso ainda se mantém, por exemplo, na Índia, onde você tem, apesar de abolido por lei, as classes sociais dos indianos, né? E não existe essa mobilidade social entre as classes sociais às quais os indianos fazem parte. Mas o grande ponto de virada, né, na argumentação do Mises é quando ele fala a respeito da sociedade do capital, né, a sociedade do capitalismo. Ele fala que hoje em dia as coisas não são mais assim, né? Você não tem mais as pessoas presas à sua posição social por causa do capitalismo, por causa do capital, por causa da nova forma de estruturação da sociedade que nós vivemos hoje. Ele até dá o exemplo de ele indo dar uma palestra na Argentina. Ele foi a uma biblioteca e quando ele olhou para as pessoas que estavam naquela biblioteca, você não consegue saber se aquela pessoa é rica, se ela é pobre, se ela pertence a uma determinada classe, se ela é nobre, se ela não é. Até porque esses títulos e esses tipos de posições sociais na nossa sociedade de hoje não existem mais, né? Você não tem mais pessoas que são, esses são os nobres do Brasil, esses são os aristocratas do Brasil, esses são os burgueses e esses são os camponeses. Não existe mais isso. Não existe mais a diferença entre as pessoas de forma intrínseca, somente por causa do seu nascimento, né? Hoje uma pessoa, ela goza do que o Mises chama de mobilidade social. É óbvio que ainda existem diferenças entre as pessoas, ainda existem pessoas pobres e pessoas ricas, mas não da mesma forma como o Marx julgava que era. Pessoas ricas continuariam sendo ricas independentemente do que elas fizessem por conta da sua sanguinidade, e pessoas pobres continuariam sendo pobres independentemente do que elas fizessem porque elas nasceram pobres, né? Isso não existe mais. Você, de fato, tem a diferença entre as pessoas, diferenças sociais gritantes, mas o capitalismo, ele abriu margem, de novo, para esse conceito da mobilidade social. Não é raro nós vermos pobres que enriqueceram. Também não é raro nós vermos ricos que empobreceram. Ele até vai dar um exemplo aqui no livro, onde ele fala a respeito do Ford, né? O grande magnata aí, né? Que inventou o método de produção do Fordismo, né? Das indústrias de produção de carro. E o neto dele, na época que o Mises escreveu o livro, era conhecido, né, do Mises, e eles se encontraram em Nova York. E o neto de Ford, que tinha exatamente o mesmo nome dele, era um fotógrafo. E ele não tinha as riquezas que o Ford tinha quando ele era vivo, e não foi legado a ele a indústria que o Ford construiu, as suas riquezas, a herança e assim por diante. Ele era um fotógrafo pobre,
como qualquer outra pessoa, e por conta disso, você percebe que não existe mais essa transferência natural de riqueza como existia na época da sociedade de status, né? Onde você tinha naturalmente a transferência da riqueza de pai para filho, filho para filho e assim sucessivamente. Então, hoje existe uma mobilidade social, ou seja, todas as pessoas são livres, ou pelo menos deveriam ser livres, e nós já vamos falar a respeito disso, para mudar o seu status social. Todas as pessoas são livres para mudarem o seu status social em uma sociedade capitalista. Por quê? Porque a pessoa, ela pode trabalhar, ela pode inovar, ela pode criar e ascender socialmente. Ela pode mudar a sua classe social, e quando eu digo mudar classe social, eu digo fazer mais dinheiro, de fato, né? Ela pode ascender socialmente por conta do capital, por conta de você ter o mercado aberto, por conta de você ter pessoas ofertando produtos e outras pessoas demandando produtos ou serviços, né? Seja a forma como for. Mas por que nem todos enriquecem? Por que nem todos conseguem ascender socialmente? O problema é por causa do capitalismo malvadão? O problema é por causa das grandes aristocracias que impedem as pessoas de fazerem parte dos seus círculos de convivência? Mises vai argumentar de modo nenhum. Ele vai argumentar que a mobilidade social, ela só é tolhida, ela só é impedida por um agente e um agente somente: o Estado. O Estado impede que as pessoas se movimentem socialmente com mais facilidade do que o que seria esperado num livre mercado, num capitalismo pleno e aberto, onde você não tem interferência estatal. Como que o Estado impede que as pessoas ascendam socialmente? O Estado categoriza as pessoas, né? O que é categorizar as pessoas? Por exemplo, quando você tem pessoas que recebem Bolsa Família, essas pessoas foram categorizadas pelo Estado como sendo dependentes de uma renda providenciada por um agente maior, pelo Leviatã, né? Se a gente for usar as palavras aí de Thomas Hobbes. Outra forma, políticas de pobreza. O Nordeste do nosso país tem riquezas naturais, mas ainda assim os governos que são instaurados, eles, vez após vez, eleições após eleições, ano após ano, continuam mantendo as pessoas na pobreza. Por quê? Porque senão eles não têm argumentos para poder conquistar votos, né? Como que eles vão prometer para as pessoas que a vida delas vai melhorar se a vida delas já melhorou? Eles não podem prometer isso. Então, as políticas públicas de pobreza fazem com que as pessoas permaneçam na pobreza para que haja argumentos para os políticos prometerem coisas para elas nas épocas de eleição. É evidente que isso acontece, né? Lugares onde não tem água. Como que no Brasil ainda existem locais onde você não tem água e saneamento básico? Isso é um absurdo. Nós somos um país tão rico, né? Com distribuição de renda pela federação e coisas do tipo, e ainda assim existem lugares no nosso país onde não tem saneamento básico. Se isso não é uma política de pobreza, eu não sei mais o que é, né? Outra coisa, inflação. O governo, através do Banco Central, imprimir dinheiro indiscriminadamente, faz com que o dinheiro que você tem, que você lutou tanto para poder conquistar, não vale a nada. E aí você não consegue enriquecer, você não consegue ascender socialmente, porque não importa quanto dinheiro você ganhe, o seu dinheiro está cada vez sendo mais desvalorizado, porque o Estado continua imprimindo dinheiro, continua criando dinheiro a partir do nada, porque não existe lastro no dinheiro. Eu acredito que eu já devo ter falado a respeito disso em outro vídeo, mas o dinheiro, se ele não está lastreado em nada, em nenhuma mercadoria vendável, como diria Murray Rothbard, aluno de Mises, ele não vale nada. O seu dinheiro é uma completa fraude, né? E é assim que o governo, o Estado, impede que você ascenda socialmente.
Outra forma, né, e essa aqui, a mais criticada de todos, imposto, né? Você tem a curva de Laffer, onde quanto maior a taxa de imposto, maior a arrecadação, até um certo ponto, e à medida que os impostos começam a aumentar acima desse ponto, a arrecadação tende a cair. E parece-me, né, que os governos, principalmente do nosso país, têm tentado aumentar essa curva o máximo possível para que eles consigam extrair da população até a última gota daquilo que lhes sobrar. Por quê? Porque eles têm que pagar 1 tonelada de servidores públicos, 2 toneladas de incentivos e benefícios para pessoas que não fazem nada no nosso país, que não trabalham, que não produzem, previdência pública, que a menor parte da população tem que sustentar uma grande parte da população, salários astronômicos de servidores públicos. Então, tudo isso precisa ser arrecadado de alguma forma, e é arrecadado através do imposto daquela pequena parcela da população que continua tendo que, vez após vez, despender aí de uma grandíssima parcela da sua renda para o Estado. Ou seja, através dessas políticas, o Estado impede que você ascenda socialmente. A culpa não é do capital, a culpa não é do capitalismo, a culpa não é do mercado, o mercado malvadão. Não, a culpa é das políticas públicas, das políticas de Estado. O Estado sim é malvado, não a entidade Estado, mas a forma como o Estado é desenhado para funcionar e os agentes que atuam para que ele funcione, essas pessoas sim são as verdadeiras culpadas pela sua pobreza, pela sua falta de possibilidade de ascender socialmente, de ter uma certa mobilidade social. Então, nós saímos da sociedade de status, onde as pessoas eram impedidas umas pelas outras, né, de se movimentarem socialmente, viemos para uma sociedade de capital, onde existe essa possibilidade agora de você enriquecer, mas o Estado fica colocando um teto na sua cabeça. Todos saúdem o governo, né? É isso que eu sempre digo. Se existe um câncer nas nossas sociedades hoje ao redor do mundo, em quase todos os países, esse câncer é o peso do Estado sobre as costas das pessoas. Esse é o grande ponto. Então, eu só gostaria de relembrar a você o que a Bíblia diz a respeito das eleições desse ano. E sim, a Bíblia vai falar para você em quem você tem que votar esse ano, né? Ela vai dar para você aqui nome e sobrenome de quem tem que ser o seu candidato esse ano. Se você não acredita em mim, abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 15, no versículo 2, e vai dizer assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade e não usa língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. E no verso 4 ele traz: que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, quem é o candidato que você tem que votar esse ano? Você tem que rejeitar quem merece o seu desprezo. Quem merece o seu desprezo? O candidato que mente para você. O candidato que se diz cristão, mas está participando de cultos a deuses pagãos. O candidato que se diz cristão, mas já teve 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. O candidato que frequenta a igreja na época de eleição, mas mente na propaganda política, rouba dinheiro público e faz todo tipo de atrocidade que você possa imaginar. Você tem que desprezar esse cara. Você tem que honrar os que temem ao Senhor. Se você, meu querido, é um cristão, procure candidatos cristãos verdadeiros para votar neles. Se você não os encontrar, não vote. Vote em branco, vote nulo. Não dê o seu voto de confiança para aqueles que desprezam o Senhor. Para aqueles que se dizem cristãos só para ganhar o seu voto, mas no fim das contas, eles só vão perpetuar esse sistema que esmaga as pessoas no nosso país, certo? Então, leve isso em consideração.
seja um pouco mais inteligente e esse ano faça uma escolha correta e com sabedoria, a fim de que você pare de ser enganado por esses políticos corruptos que querem ascender ao governo, ascender socialmente, né? Imagine só, eles podem ascender socialmente através do seu voto, para que eles possam impedir que você ascenda socialmente através do seu próprio trabalho. O meu recado está dado. Se você achou interessante, curta esse vídeo, compartilhe e comente aí embaixo de forma respeitosa para que nós possamos construir ideias juntos. Até a próxima.